Ele é o Deus que vivifica, restaura todas as coisas. Olha aqui diante dos meus olhos, provas disso. Amém? Estou olhando aqui para pessoas restauradas, pessoas que foram vivificadas. Aleluia! Deus fez isso na sua vida, restaurou você, trouxe vida ao teu interior. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Salmo 113, versículo 7. Ele é aquele que levanta do pobre do pó, do monturo ergue o necessitado. E o versículo 8, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Olha você aí sentado entre os príncipes, aleluia, sentado entre as princesas aí, olha quanta princesa e quanto príncipe. Onde você estava há alguns anos atrás aí, sem Deus? Você lembra? É bom lembrar, para a gente entender o valor do que Ele fez por nós. Perdidos, cada um ia para o seu próprio caminho, pelo seu próprio caminho, sem Deus da vida, sem alegria, sem paz. E aí Ele nos encontrou, nos restaurou, e estamos assentados em meio à realeza, aleluia, fazemos parte do seu povo agora, amém? Nós nunca podemos perder a fé nisso, que Deus restaura, é Ele que faz, amém? É Ele que opera. Nós só temos que crer, entrarmos em alinhamento com Ele, daquilo que Ele quer fazer, porque Ele quer nos usar para isso, amém? Ele quer nos usar para uma grande obra de restauração, sermos instrumentos dEle para isso. Olha que coisa tremenda. Com certeza, você lembra aí das vezes que Ele te usou para restaurar pessoas, para levar uma palavra de esperança a corações, ser um canal de bênção, de salvação. Ele não quer fazer isso só, Ele quer fazer isso conosco, através de nós. Quantos creem assim? Quantos querem ser cada vez mais usados por Ele, aleluia? Usados por esse Deus que ama restaurar. Ele não ama o caos, Ele não ama a bagunça, a desordem, Ele não ama a morte, Ele ama a restauração, a vida. Por isso Ele é vivificador e restaurador, amém? Nós cremos assim. Uma palavra que vem como base para o que eu quero trazer aqui nessa noite, para a edificação da nossa fé, aqui está em Ezequiel 37, essa passagem clássica, poderosa, essa passagem que fala de restauração, de vivificação, para ser mais específico, vivificação a algo que estava morto. Obviamente a vivificação vem sobre o que está morto, mas aqui detalhando, Ezequiel, ele viu um vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, diga sequíssimo, um vale de ossos sequíssimos, mortos há muito tempo, sem vida, há muito tempo. Uma visão poderosa, uma visão assombrosa. Imagina, ele foi levado pelo Espírito a um vale que estava coberto de ossos secos. Imagina a visão, a coisa mórbida que é isso. Um vale, até onde a sua vista podia alcançar, Jonisson. Ele olhava até o horizonte, só ossos secos. Vamos ler, vamos lá, me acompanha. Versículo 1 de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Olha só,
Deus ainda o fez andar pelo meio dos ossos secos. Não era suficiente só ver, era necessário caminhar por aquela geografia de morte. Caminhar, vai, profeta, está vendo? Estou vendo, Senhor. Agora caminha, vai. Imagina no andar, ele pisando, aqueles ossos secos estalando na sua caminhada. Anda mais um pouco, profeta. Vai caminhando, vai sentindo o drama, profeta. Sente o drama. Sente como a coisa é pesada, profeta. Vai. Interage com esse ambiente de morte. Interage. Caminha, profeta. E ele caminhou pelo vale de ossos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Mas Deus não o levou apenas para ver aquela situação e não dar em nada. Nós sabemos o que aconteceu. Quem não conhece essa passagem tão maravilhosa, que nos edifica tanto, que traz esperança para entendermos que ainda há esperança, ainda há chance de haver mudança, de haver transformação. Aleluia! Se somos profetas do Senhor, nós não podemos perder isso do nosso coração. A fé de que tudo pode mudar e para melhor. Amém? E para melhor. Olhar o caos e entender: peraí, isso não vai ficar assim não. Deus tem planos, propósitos, coisas grandes e firmes para realizar aqui. Ele me levou para esse vale de morte, de caos, não à toa. Ei, você, meu irmão, minha irmã, você não está no meio desse caos aí que você está vivendo, esse ambiente de caos à toa, não. Você pensa que é à toa, é? Essa crise familiar? Você pensa que é à toa que você está envolvido em meio a essa crise aí, a essa situação, nessa área específica aí que você sabe muito bem? Ah, eu tô passando por aqui mesmo. É do acaso. É puramente acaso eu estar em meio a esse ambiente de caos e morte. Não! Deus te conduziu a esse ambiente, porque você é profeta dele, amém? Você profetiza. E é para, em meio a esse ambiente, você crer, nós crermos e declarar a mudança, a transformação, a vivificação, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Profeta, profetiza do Senhor, profetas. Olha só, e em meio a essa situação nós vamos observar algumas coisas aqui. Temos que encarar o fato de que há coisas que só Deus pode mudar. Há coisas, queridos, diga que só Deus, a gente usa essa expressão às vezes, né? Eita, só Jesus na causa, né? Você com certeza já usou. Ixi, só Deus aí nessa vida. E é exatamente isso. Só Deus para mudar. Estamos falando exatamente o que é. Olha só o versículo 3, acompanhe comigo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: olha só, Senhor Deus, tu sabes. O profeta ficou tão impactado, Larissa, com aquela visão de um vale de numerosos ossos secos, que quando Deus perguntou: isso pode mudar, profeta? Isso pode mudar, filho do homem? Esse cenário pode ser revertido? Aí ele: cara, Senhor, é contigo. Só tu sabe. Eu, sinceramente, analisando aqui, olha, naturalmente, em uma análise natural, não tem mais jeito não. Mas Senhor, tu sabes. Ele sabe, amém, queridos? Aquele casamento, ele pergunta: acaso esse casamento pode ser restaurado? E você sabe da situação, de repente de alguém, um conhecido seu. Aí, meu Deus, olha o que eu já fiquei sabendo acerca desse relacionamento. O negócio está feio.
Mas, Senhor, Tu sabes. É Tu, Senhor, é contigo. Só Tu pode operar, meu Deus, nessa relação, nessa família. Aquela família ali, misericórdia. Senhor, é Tu que sabe. É Tu que sabe se tem jeito ou não. E eu sei que pela fé Tu pode operar e mudar, aleluia. Tu pode fazer acontecer. Há coisas que é só com Deus, meu irmão. E a gente tem que parar de ficar dando murro às vezes em ponta de faca e declarar, profetizar, orar, interceder para colocar aquela situação. Olha só esse alinhamento, essa parceria. Deus nos colocando em meio a uma situação de caos e a gente sentindo o baque, a bigorna da realidade caindo na nossa cabeça, o impacto da verdade ali diante dos nossos olhos, e a gente entrando em sintonia com Deus, fazendo a nossa parte, porque Ele quer que a gente profetize, que a gente ore, aleluia, que a gente declare a mudança, e não apenas ficar no impacto. Deus estava provocando o profeta. Deus está nos provocando hoje aqui, amém, queridos? Provocando os profetas que aqui estão, provocando. Você muito provavelmente conhece alguns vales de ossos secos. É hora de profetizar, porque é com Deus agora parada. Abrir a boca com fé, proferir fé, aleluia, e declarar a mudança, porque é só Deus na causa, só Jesus, meu Pai. E outra observação aqui, Deus quer uma atitude de fé. E o versículo 4, disse-me Ele, profetiza, aquilo que eu já estava abordando agora há pouco. Profetiza, ó filho do homem, a estes ossos, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, aleluia. Ele nos provoca a declarar a fé, a declarar a mudança. Quantos creem assim? Amém? Quantos querem se deixar serem provocados pelo Senhor? Nossa boca não pode ficar fechada diante do caos. Vamos profetizar, aleluia. Vamos profetizar. E Deus começou a relatar no versículo 5 e no versículo 6 o que Ele iria fazer. Profeta, filho do homem, Deus chamava para Ezequiel de filho do homem, falando da sua humanidade. Somos apenas filhos dos homens, amém, queridos? Não podemos fazer nada, somos apenas homens, seres humanos. Filho do homem, profetiza. Jesus era conhecido como o filho do homem, né? Era uma referência à sua humanidade, era uma referência à sua manifestação em carne. O filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus se tornou carne, se tornou homem, um filho de homem, um filho de ser humano. Sim, ele veio de Maria, gerado em um ser humano, se tornou homem, 100% homem, 100% Deus, aleluia, 100% homem e 100% Deus. E ele declarava com isso a sua missão, ao se tornar homem, carne, o filho do homem. Em outras palavras, me tornei carne, me tornei homem, para buscar e salvar o que estava perdido, para morrer pelo pecador, para resgatar, uma missão de resgate, uma missão de restauração, de redenção à humanidade. Somos apenas filhos dos homens. O que podemos fazer em meio ao caos? Quando olhamos e entendemos que só podemos ir até aqui, daqui para lá não dá mais. Só o sobrenatural pode fazer algo. Aí
Só me resta agora profetizar. Então abra a tua boca, porque eu vou te dizer o que eu vou fazer. Ele fala no versículo 5 e 6. Eu vou dar vida para esses ossos, profeta. Eles terão tendões, eles se organizarão, terão tendões, músculos, pele e vida. Aleluia! Porque eu sou o Senhor que opera maravilhas. Amém? Mas a gente vai passear por esses pontos aqui. O sobrenatural começa a acontecer, coisas sobrenaturais começam a acontecer quando declaramos profeticamente a vivificação, a mudança, a transformação, a restauração. Basta abrirmos a boca. Movimento e ordem. Diga movimento e ordem. Isso, obrigado pela interação de vocês. Movimento e ordem. Versículo 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Olha, uma ordem foi dada. Amém, queridos? Uma ordem. Foi um pedido. Uma coisinha. Profeta, se der, tá? Quebra esse galho aí. Se tu tiver com vontade, tá? Inspirado. Agora se tu não tiver inspirado, quiser esperar uma inspiração, aí tu abre a tua boca aí. Pelo amor de Deus, amém, queridos? Vamos esperar uma inspiração? Vamos esperar a unção vir? Não, porque eu estou tão sem unção para profetizar. Ai, eu estou me sentindo tão mal. Eu não vou profetizar, não tenho forças, pelo amor de Deus. A força não está em você, não está em mim, está em Deus. Ele nos dá graça, mesmo nos sentindo apagados, apáticos. Ele, no momento em que abrimos a boca, Ele enche a nossa boca de palavras de fé. Ele nos dá uma ordem, amém? O que nós estamos fazendo com a boca fechada? Profetizemos em nome de Jesus, amém? Profetizemos sobre a nossa parentela, sobre a nossa nação. Profetizemos, amém? Como temos feito, mas vamos continuar. E se alguém aqui não está fazendo, faça. Abra a boca, declara vivificação, aleluia. Em nome de Jesus, é uma ordem, como Ele me ordenara. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso, amém? Movimento e ordem. Quando declaramos a palavra do Senhor, queridos, o que o profeta estava declarando? Aquilo que o Senhor falou para ele que ia acontecer no versículo 5 e 6, que os ossos voltariam a ter vida, se juntariam, teriam carne, nervos, tendões, pele. Ele estava declarando isso. E começou a haver o quê? Um movimento aonde a morte, né? No sentido espiritual, não preciso nem dizer, aonde a morte, a religiosidade, a frieza, intrigas, coisas que só geram destruição, há uma neutralidade, há uma paralisia. Havia paralisia ali, havia estagnação, morte. Morto não se move. Ossos secos se movendo, eles começaram a se mover. Diga movimento. Profetizamos e começa a haver movimento. O estado de paralisação começa a ser rompido por um movimento, e não um movimento qualquer, um movimento
para a ordem. Diga: cada osso ao seu osso. Aleluia. Um fêmur que estava lá do outro lado do vale se juntou à bacia daquele mesmo esqueleto, daquela mesma estrutura esquelética ali, que estava separado. Um fêmur se juntou à bacia de um outro. Vem cada osso ao seu osso. Ordem em meio ao caos. Aleluia. Amém, queridos? Movimento e ordem. Começou a acontecer algo. Sensibilidade e novo aspecto. Amém? Outras duas coisas que começaram a acontecer: sensibilidade e novo aspecto. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, movimento e ordem. E aí os esqueletos estavam formados, organizados naquele vale. E começou a haver o quê? Versículo 8: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito ainda. Mas o ponto aqui é que um novo aspecto se formou. Aquele aspecto cadavérico, de ossos secos, mudou. E eram corpos já formados, tendões, nervos. Isso fala de sensibilidade. A sensibilidade que se vai quando chega a morte espiritual, quando chega a frieza espiritual, aquela sensibilidade perdida. O nervo, ele é uma parte sensível, né? O nervo dá essa questão de sensações, é muito sensível. Aplicamos isso para um momento em que às vezes nos sentimos apagados, religiosos, e estamos sem um pingo de sensibilidade para com o nosso Deus, para com a sua palavra, para com aquilo que Ele quer operar. Insensíveis espiritualmente, mas Ele vem trazendo restauração nesse ponto. Ele vem trazendo músculo, força, amém? Músculo. Às vezes estamos sem a força necessária, mas entendamos, Ele é a nossa força. Ele restaura os músculos espirituais. Músculos espirituais. Deus nos quer ver bem fortes, musculosos, shapeados espiritualmente. Amém? Espiritualmente capacitados. Ele faz isso, amém? Ele traz um novo aspecto. Pele. A pele é o que dá a beleza, né? A pele é o que dá o acabamento dessa estrutura biológica aqui, o nosso corpo, né? A pele foi estendida sobre aqueles músculos, sobre aquelas carnes ali. Que tremendo, amém, querido? Você imagina a visão? O profeta visualizando isso. Talvez o profeta desanimado até, desanimado, vendo o cenário que se encontrava Israel, seu povo, vendo o cenário, o povo ali cativo, destruído estruturalmente como povo, destruído na estrutura espiritual. Deus trazendo ao profeta essa visão, dizendo: profeta, eu farei isso com o meu povo, eu restaurarei. Eu tenho certeza que depois disso tudo, o profeta ficou cheio de fé, para continuar crendo, sim, para continuar profetizando, aleluia. Vamos lá. E por fim, a vivificação.
Versículo 9 e 10, então ele me disse, profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Eu creio, irmão, amém? Tu crê? Eu também creio, irmão. Eu creio muito. Deus é poderoso para fazer isso. Seja qual for a situação, é com Ele. É algo sobrenatural. É algo que humanamente não dá. E aí, humanamente, nós como humanos, entramos em alinhamento com o sobrenatural. Nós naturais, pessoas limitadas, entramos em alinhamento com esse mover poderoso de Deus. Esse mover maravilhoso da vivificação. Que tremendo, amém? Poderoso demais. Nós cremos assim, que Ele é o Deus que vivifica, o Deus que transforma. O cenário de caos é uma outra observação aqui que eu quero entrar. O cenário de caos é o mesmo cenário onde ocorre o milagre. Receba aí na tua vida isso. O cenário de caos é o mesmo cenário aonde o milagre ocorre. Porque aonde não há caos, aonde não precisa de vivificação, restauração, se não tem essa necessidade, então para que milagre? O que é que o milagre vai estar fazendo lá, pelo amor de Deus? Não, o milagre, ele vem em meio ao caos, em meio a esse cenário de destruição, morte, desordem, sequidão, um vale, não à toa é um vale, né? Um vale. Nós temos um entendimento acerca dessa questão, o vale, né? O que ele tem como significado espiritual, muitas vezes o que ele representa, vale de ossos secos. Mas é em meio ao caos que o milagre vai vir, amém, queridos? A situação é essa aí, dificuldade, cenário perfeito para Deus agir, perfeito. Todos os elementos estão ali. Todos os elementos estão ali. Os elementos para atrair o milagre. É só declarar. Amém? E finalizando aqui, aí no versículo, só declarando aqui, dizendo aqui as referências, o versículo 9 e 10 fala da aplicação dessa visão, o que Deus estava querendo dizer ao profeta, e ele diz uma promessa ao profeta, uma promessa de restauração ao povo. Eu só vou deixar a referência aqui, versículos 9 e 10, mas nós vamos agora apenas ler aqui e falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre um outro profeta, um profeta chamado Jeremias, que ele dessa vez não foi uma visão como uma visão como a do profeta Ezequiel. Na verdade, Deus o conduziu para ver mesmo, enxergar algo físico, mas através daquela visualização no físico, Deus o queria transportar para algo que ele iria realizar no espiritual. O profeta Jeremias foi levado à casa do oleiro. Outra passagem maravilhosa acerca de restauração. E lá em Jeremias 18, do 1 ao 6, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desponte a casa do oleiro, desce, desponte e desce. Diga desponte e desce. Atitude. E vamos aplicar aqui uma coisa interessante nessa questão do descer: humilhação. Amém?
Descer à casa do oleiro fala de humilhação. Tem que descer, irmão, amém? O descer, é claro, aqui a gente entende o texto, né? Vá até a casa, descer, caminha até lá. Mas vamos brincar um pouco com essa palavra aqui, aplicar ao nosso coração. Como descer à casa do oleiro? O lugar onde o artífice ali manuseia o barro e transforma aquele barro em vaso. E o oleiro é o Senhor, amém? Nós somos os vasos. E às vezes é necessário ir até essa casa, esse lugar de restauração, quando estamos precisando ser de fato quebrados pelo Senhor, para que Ele faça de novo. Descer a casa, nós não vamos encontrar um lugar de restauração, de renovo, onde tudo se faz novo, em nosso pedestal. Não é lá em cima do nosso pedestal que está o local de restauração, aonde tudo é refeito. Não, é descendo. Desce a casa do oleiro. Nós queremos descer, amém? Se necessário, porque é descendo que se sobe, é se humilhando que se é exaltado, amém? Desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci então à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Aleluia! O Senhor está entregue à sua obra. Ele está dedicado, focado, envolvido em seu trabalho, operando em nossa vida. Quantos creem assim? Ele não desistiu de nós. Ele está envolvido, agindo, operando pelo seu Espírito em nossa vida. Nós que somos vasos de barro, e Ele coloca as suas coisas preciosas dentro desses vasos de barro, para que a glória seja só dEle e não nossa. Amém? Desci à casa do oleiro, e ele estava dedicado à sua obra, envolvido com a sua obra. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Ele não desiste, amém, querido? Quem desiste somos nós, mas ele não. No que depender dele, ele vai insistir. Estava fazendo, meio que embolou. Ele, peraí, vou continuar. Ele não desiste de você, ele não desiste da sua família. Ele vai até o fim, até ter um vaso perfeito em suas mãos, aleluia, até ter um vaso perfeito. Então veio a mim a palavra do Senhor, versículo 5, e o versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro da mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Você está diante de um Deus que não desiste até ver a sua obra completa. Há um processo nisso aí, queridos. Há um processo até o vaso ficar pronto. O oleiro vai lá, pega o barro, né? Molha. Ele faz isso conosco, amém? Aquele monte de partículas ali, o barro, um montoeiro de partículas, ele vai lá, desorganizado, é só um montoeiro de barro. Ele vai lá, está seco, ele põe água, ele nos rega, amém? Com o seu Espírito. Receba o regar do Espírito em sua vida, meu irmão, minha irmã. E ele umedece aquela porção de barro,
e amassa com força. Processo. Às vezes ele faz isso, é necessário para unificar ali aquele barro e umedecer. E nesse processo de amassar, muito provavelmente ele vai encontrando ali umas raízes, ele vai encontrando umas pedrinhas ali, ele fora, raiz fora. Ele vai, olha, outra pedrinha aqui, o pedregulho, que só serve para atrapalhar a vida da gente. Fora, pedra de tropeço. Sai. Esse barro tem que estar totalmente limpo. Amassa. Põe na roda. E com as suas mãos poderosas, Ele nos molda e nos enche da sua glória. Amém. Indesistível. Eu creio. Ele é contigo. Amém, meu irmão, minha irmã. Ele não desistiu. Não vamos, querido, eu sei que já foram muitas pancadas já. Com certeza você já levou. Com certeza tem muitas cicatrizes de guerra aí em você. Muitas cicatrizes de guerra. Muita pancada já. Mas é por isso que a gente vai desistir de profetizar. Desistir de crer na restauração, na vivificação, não, amém? De jeito nenhum, não. Porque não depende de nós, depende dele, o vivificador, o restaurador. E um forte aplauso ao Senhor agora. Amém? Aleluia.